Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Tudo o que te seduz e te deixa confortável, te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa, porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança, tudo está envelhecendo, tudo está passando, tudo aquilo que não está se expandindo está encolhendo. Vivam no momento que vocês estão. Ao entrarem para conversar alguém, ao tentar uma venda, ao ler um livro, ao namorar, ao conversar com seu filho, ao fazer qualquer coisa importante na sua vida, entre inteiramente naquilo. Não fique pensando o que vem depois. Faça daquela experiência única e que a pessoa que está com você não entenda e não sinta, em hipótese alguma, que ela é um obstáculo ao seu horário, que ela é um obstáculo à sua realização. O que é crise? É quando eu tenho muitas perspectivas diante de mim. Só que a crise é aquilo que separa o amador do profissional. Todo mundo sabe dirigir numa boa estrada em dia de sol. Pouquíssimas pessoas sabem dirigir numa estrada com chuva à noite esburacada. A crise separa quem é bom de quem é ruim, o amador do profissional de quem veio o mundo a trabalho ou a passeio. Todo mundo sabe, em situação sem estresse, ser calmo. Poucas pessoas são calmas em situação de estresse. Todo professor é ótimo se a turma for ótima. Poucos professores são bons quando a turma é resistente. Todo mundo pode vender para o cliente fácil. Pouca gente pode vender para o cliente difícil. É o cliente difícil que separa o amador do profissional. Crises passam sempre, sem exceção. Toda crise passa. E aqui já vem a pergunta: onde você quer estar quando essa crise passar? Com quem? Pessimistas são bons para levantar os riscos. Pessimistas são péssimos para resolver os problemas. Para eu resolver um problema, para eu resolver qualquer coisa, eu preciso de um otimismo obsessivo. Mas quero garantir a vocês que, apesar da imprevisibilidade, há uma chave na mão de vocês chamada preparo. Quem tiver mais método, quem for mais otimista, quem for mais metódico, não sabe o que vai enfrentar, mas estará melhor do que quem não fizer isso. Ou seja, essa é a chave. Pergunta óbvia: onde você quer estar o ano que vem? Eu não sei o ano que vem. O futuro é sempre nebuloso. O futuro é estratégia, o que vai ser gestado nesse dia para o que vem pela frente. Se vocês pensarem em futuro como estratégia, entenderão que sim, o futuro é absolutamente imprevisível. Mas quanto mais estratégia eu tiver, mais eu vou controlar. A chuva vai vir para todos. Quem souber nadar melhor vai sobreviver. O que faz você se emocionar? O que move seu coração? O que impulsiona seu despertar? Quais as ideias que você tem mais fortes pela manhã? Em que você dorme pensando em quem? Estes são seus valores. Definido o valor, procure este valor obsessivamente, sem cessar em nenhum momento. Eu aprendi que mirando alto, às vezes a gente consegue um pouco menos. Se você mirar baixo, você consegue ainda menos. Mire alto. Não tente ser o melhor vendedor do condomínio, é muito pouco. Não tente ser a melhor pessoa da rua, é muito pouco. Mirem alto. Mirem alto e busquem isso. Eu quero ser o melhor vendedor do Brasil. Simplesmente isso. Se alguém acha que não pode, ache os instrumentos para poder. Querem saber quando está dando certo?
Querem saber quando o projeto de vida de vocês acertou no valor? São aqueles semi-amigos. Semi-amigo é o inimigo que lhe abraça. Chegam a você e lhe dizem: você tem sorte, né? Nossa, você tem muita sorte. Sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Olhem para o rosto das pessoas. Olhem para o rosto dos clientes. Olhem para o rosto de quem está comprando, porque o rosto humano é um livro poderoso que traduz tudo. O rosto humano lhe diz: eu estou adorando, eu estou detestando, eu estou entediado, eu estou entusiasmado. Comecem a olhar para o rosto, comecem a mandar menos emojis e emoticons pelo celular e comecem mais a olhar para o rosto humano que traduz tudo o que você precisa saber. Chego a sugerir ousadamente que vocês olhem para o rosto das pessoas da própria família, que conversem com maridos e mulheres. Olha a minha ousadia. Que olhem para essas pessoas. Que vocês passem a avaliar valores, emoções, sentimentos. Que vocês passem a pensar claramente em cada indivíduo único. Essa é uma das grandes chaves do sucesso. Eu não controlo tudo, mas aquilo que eu controlo, e é bastante, eu sou sócio majoritário da minha existência, e para isso eu preciso de equilíbrio. Equilíbrio é fácil perceber quando está faltando. Se vocês não trabalharem, perderão a família. Se vocês só trabalharem, perderão a família também. Equilíbrio é um diálogo constante. Estou cuidando do meu corpo é funcional, o corpo tem que ser funcional. Eu tenho que sair do sofá sem auxílio de muitas pessoas. Eu tenho que ser capaz de subir uma escada sem tenda de oxigênio. O corpo tem que ser funcional até a idade que ele é funcional. Errar é humano. Significa que todos que estão aqui, com exceção dos mentirosos, já erraram. Só os mentirosos nunca erraram, porque são mentirosos e dizem que nunca erraram. Erro é um recado. Erro é um recado enviado para dizer que você pode mudar de estratégia, tem que aprender, tem que ter cuidado. Erro é fundamental. Errou, não conseguiu, não atingiu meta, falhou, ótimo. Se você aprender, você será melhor. Senão será só um chorão. Aprenda. Aprenda com o erro. Erro lhe tira da zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que me deixa satisfeito, feliz. Zona de conforto é aquilo que estraga o meu desafio. Zona de conforto é aquilo que lhe deixa repetindo. Eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo. Eu passo a achar que está bom estar no aquário lotado porque é conhecido. E eu não busco um aquário mais desafiador e maior. Tudo o que te agrada te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável te conduz à mediocridade. Quanto mais você tiver desafios, mais você vai responder a esses desafios. Zona de conforto é muito curiosa, porque ela significa o fim da luta. Saiam da zona de conforto. Pensem seriamente que tudo está em mudança, tudo está envelhecendo, tudo está passando, tudo aquilo que não está se expandindo está encolhendo. Tudo aquilo que não está melhorando está piorando. Isso é a realidade do mundo. Se você não mudar o seu negócio, alguém mais jovem e mais dinâmico vai mudar. Isto significa que quem se dedica a ser um profissional precisa permanentemente levar em conta essa frase. Mudar é difícil, me ensinaram os norte-americanos. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Uma das coisas que mais me encanta na vida é o fato de que nós não somos pedras, nós não somos estáticos, nós somos seres mutantes. Passamos no percurso do viver por diversas transformações, por inúmeras mudanças biológicas, emocionais, sociais, políticas. A vida vai passando e a gente vai mudando junto com ela, nos transformamos junto com ela, porque mudar é do ser humano, faz parte da vida humana a transformação, a mudança.
tudo flui, tudo muda. A clássica frase, ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque quando você voltar ao rio, você não é mais o mesmo, as águas não são mais as mesmas, porque tudo flui, tudo passa por uma mudança. Então a única constante no universo é a mudança. Nós estamos em constante transformação. Mas muitas pessoas têm uma resistência em falar em mudanças, por mais que elas mudem. Não aceitam o fato de que estão mudando e se orgulham, entre aspas, de permanecer sempre com a mesma ideia. E há de se ter muito cuidado com esse orgulho. Aliás, com todo orgulho há de se ter cuidado. Às vezes é preciso a gente relaxar um pouco e admitir que existem outros caminhos que são melhores que o nosso. Existem outras ideias que poderiam agregar muito à nossa vida. Existem outras opiniões que poderiam nos ajudar muito a lidar com algumas coisas da nossa vida. Existem outras maneiras de viver além dessa que você vive, porque a vida é plural, a vida é diversa. Existe beleza fora do seu quadrado. Existe beleza fora daquilo que eu creio, daquilo que eu penso. E há coisas ruins dentro do meu quintal. E por isso eu preciso me permitir a beleza da mudança. Eu preciso ter a humildade, a beleza da humildade de colocar os meus argumentos no chão e permitir que a minha vida passe por bonitas transformações. Mudar é do ser humano. Repito, você já passou por inúmeras mudanças, inclusive no seu corpo, inclusive nas suas ideias. E nós precisamos, então, agora, prestar muita atenção nas mudanças, não nessas que são naturais, não nessas que são automáticas, mas nessas que nascem, que acontecem a partir de uma decisão, a partir de um olhar muito sincero meu para minha própria história, um olhar muito sincero meu para a maneira como eu vivi, a maneira como eu tenho enfrentado a minha vida e os meus dias. É preciso um olhar muito sincero e às vezes admitir que a minha vida está extremamente pesada, exatamente porque eu me orgulho de não mudar de ideia. E porque não mudo de ideia, eu não mudo de rota. E porque não mudo de rota, a vida se torna extremamente monótona. E a gente pode então levar a nossa vida para bonitas mudanças. Porque, como quase tudo na vida, eu acredito na ambiguidade também das mudanças. Há mudanças que geram oportunidades e há mudanças que geram cárceres. Eu e você precisamos ficar bem atentos para que tipo de transformação a gente quer viver. Para uma que nos leve para algo novo ou para outra que vai nos prender numa mesma vida, numa mesmice tediosa e quase insuportável. Como que você está vivendo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nos valores que você aprendeu e que talvez você segue até hoje? Porque acredito em boas mudanças, mas não acredito que elas aconteçam sem autocrítica. E acredito que a autocrítica e reconhecer a necessidade de fazer mudanças é um processo de muita, mas muita maturidade e de muita integridade. Então, já para convidar você e aliviar talvez um pouco o seu coração, admitir que eu preciso mudar não é um problema, é uma virtude. Admitir que existem coisas dentro de mim que precisam rapidamente de uma conversão não faz de mim uma pessoa menor, não faz de mim uma pessoa problemática, faz de mim sim uma pessoa que está atenta à vida e interessada em fazer com que ela seja cada vez mais leve e cada vez mais interessante. Sim, nós temos que construir uma vida que seja interessante. E para isso a gente tem que ter coragem de ir além das nossas margens, de ir além das cercas que inevitavelmente nós colocamos na vida, que outras pessoas colocaram em nós, e a gente precisa então ir além, a gente precisa transbordar, ir além das nossas bordas, procurar outros recursos, outros pontos de vista para que a gente tenha um novo coração. Porque às vezes a gente está insatisfeito com a nossa vida, insatisfeitos com os sentidos que nós demos para a vida, e nós sabemos que é possível mudar, só que essa mudança gera trabalho. Então a gente pega a insatisfação e reprime e deixa para lá, e caímos na procrastinação de um dia a gente cuida, um dia a gente vê e um dia a gente altera, e a vida passa rápido, e às vezes esse dia ele nunca chega, a gente está sempre jogando para amanhã. A gente precisa escutar as nossas insatisfações, porque é escutá-las
pode ser uma maneira, mola propulsora que vai levar a gente para viver algo diferente. Não é que a insatisfação produza algo bom. Escutá-la e tomar uma decisão, sim, pode fazer com que a tua vida ganhe um novo rumo. Porque talvez a mudança da tua vida não chegue exatamente porque você está apegada demais àquilo que você considera sagrado e de repente não é sagrado. É só uma mania mesmo, é só um hábito mesmo. Questione as suas ideias. E lembre que uma ideia que não pode ser questionada não merece ser seguida. Questione as coisas que você está escutando, inclusive o que eu estou te falando agora. E repito, algo que não pode ser questionado não merece ser seguido. Boas ideias, elas têm as portas abertas para serem investigadas, para serem analisadas, para serem estudadas, e por isso elas devem ser seguidas. Então você quer um novo rumo para a tua vida, você diz, Vili, eu quero viver um novo hábito, quero um novo padrão, estou cansado da mesmice existencial da minha história, eu preciso disso. Então você vai ter que romper com algumas coisas, abandonar outras. Você vai ter que deixar coisas que você está fazendo faz tempo. E você precisa nascer de novo. Você precisa se reinventar. Iniciar alguns processos onde você talvez vai se sentir inadequado, inseguro, porque são assim que os bebês chegam ao mundo, inseguros, totalmente dependentes, totalmente carentes de outra pessoa. Alguns processos da nossa vida, eles são assim. Algumas reinvenções, a maioria delas a gente precisa fazer de mãos dadas. Para a gente conseguir caminhar, a gente precisa ficar suscetível, porque é melhor a suscetibilidade que nos leva a algo novo do que a segurança da monotonia de algo que está sufocando e tirando o brilho da nossa vida. Não é romper relacionamentos, não é jogar fora pessoas, mas é ter coragem de dizer que em algumas pessoas, em alguns relacionamentos, existem coisas tóxicas, existem coisas doentias, e a gente precisa romper com elas e vislumbrar assim algo novo. Não acreditar que o jeito que tem que ser hoje, o jeito que está hoje, é o jeito que tem que continuar amanhã. E para isso a gente precisa dar voz às nossas inquietações e romper com alguns padrões. Porque alguns, eles podem estar sendo verdadeiras âncoras no mau sentido da palavra. Não é a âncora que estabiliza, mas a âncora que não deixa a gente continuar navegando. A gente precisa cortar algumas correntes para experimentar novos ares, novas águas, novos mares na nossa existência. É nascer de novo. A principal missão do ser humano na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que ele é potencialmente, ou o que ele potencialmente pode ser. O que pensam sobre você não define quem você é. Quem é você? Deus te criou para quê mesmo? Para que você nasceu? Como essa história tem sido escrita? Como você tem cuidado de você? Se chegou um tempo que precisamos cuidar de nós, esse tempo é hoje. Porque você só pode oferecer para o outro aquilo que você já tem. Você só pode oferecer para o outro felicidade, sentido de vida, se você já encontrou motivação para viver. Mas se a motivação for errada, no aspecto de que eu finjo que gosto disso, mas na verdade estou aqui porque não tenho opção melhor, você precisa começar a ser sincero com você mesmo, com a própria vida. Porque você precisa encontrar nobreza no que você faz, a começar pela nobreza que você não fica envergonhado do que faz. Envergonhado não no aspecto profissional, na sua atividade profissional, mas de estar traindo a você mesmo. Não tem nada que seja pior do que aquelas pessoas que estão ali fingindo que estão fazendo alguma coisa porque gostam de fazer aquilo. Como você tem sido coerente quanto à sua atividade diária? Quando você chega em casa no final do dia, qual é o discurso que os seus filhos escutam sobre a sua atividade naquele dia? Quando você volta para casa, o que você carrega no coração? É coerente o seu discurso com o seu sentimento? E o seu comportamento quando os holofotes não estão virados para você? Tem a ver com você descobrir quem é você. Por que nesse momento você faz isso? Isso faz parte dos seus sonhos? A realização dos seus sonhos passa por esta atividade? Pergunto sempre para Deus: o Senhor me chamou para esse trabalho? Nós temos que viver muito além daquilo que exigem de nós. Nós temos que ir muito além da expectativa das pessoas. Porque na verdade, você está representando a Deus e representando a você mesmo. Você acredita nas coisas que Ele deixou reveladas para que você tivesse uma vida mais abundante? E tem utilizado disso?
Você tem feito tudo para sua família ser feliz? Não estou dizendo que nós andamos pela vida assim satisfeitos com tudo, que tudo dá certo da forma que nós imaginamos e desejamos, mas apesar de, vale a pena continuar. Apesar de muitas vezes não saírem as coisas como nós planejamos, existe algo maior que rege você. Deus te deu um cérebro maravilhoso. Somente de neurônios, você tem pelo menos 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios, que fazem entre si mais de 100 trilhões de conexões. Tudo que você é passa por um comando cerebral. E Deus te deu um cérebro incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez tenham já feito para você e que você precisa responder com muita sinceridade. Quem é você? Não estou perguntando das suas funções. Eu estou te perguntando por que Deus criou você. Eu não quero que você responda com um discurso coletivo. Deus te criou para quê mesmo? Quem você seria? Para que você nasceu? Se você não souber para o que você de fato nasceu, por que Deus te deu um cérebro tão fantástico? Porque você está na função que está, você vai ficar aceitando a sugestão dos outros a partir da experiência deles. O que pensam sobre você não define quem você é. As pessoas estão te olhando a partir da experiência delas, mas só você sabe o que você traz na essência. Se falarem que você é bom no que faz, você vai acreditar. O dia que disserem que você não nasceu para isso, você vai ficar triste e abandonar. Porque no fundo o que nos falta é conhecer quem somos. E este conhecimento vem a partir do conhecimento de quem Deus é. O dia que você entender que você é filho dele, que você é filha dele e que ele te criou para um propósito especial, você não vai deixar que as pessoas digam quem você é, porque você não pode viver a partir da experiência do outro. Quem é você? Qual é a tua verdadeira identidade? Ou seja, passamos pela vida desconhecidos para nós mesmos, mas aceitos por um grupo que exige que você se padronize do ponto de vista de pensamento, de sentimento e de ação. Obviamente, isso não gera felicidade. Não existe nada que gere maior infelicidade do que a morte da tua verdadeira identidade. A filosofia trabalha muito com esse elemento do medo da individualidade, que é preferível permanecer mergulhado na lama com todos do que se salvar sozinho. Que existe um acordo tácito em relação a permanecermos na lama todos juntos, e aquele que reage é tomado como um traidor. Mas te convencem que para que você seja aceito e seja feliz, você tem que estar enquadrado nessa superficialidade. Pare para refletir um pouco sobre isso. A nossa carência, a nossa solidão faz com que queiramos estar todos juntos, paguemos o preço da aceitação social, muitas vezes o preço alto demais, que é a nossa individualidade. Perdemos a curiosidade de saber o fundamental mistério da natureza que está dentro de você. Quem é você? Já viu pergunta mais incômoda do que essa? Nós somos como um grande quebra-cabeça. O imperador Marco Aurélio, que era um grande filósofo estoico, dizia: cada ser humano que morre me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Entendem isso? Você é um universo ímpar e irrepetível. E se não der o seu recado ao mundo, a sinfonia do mundo vai ficar incompleta. Se você não der o seu recado ao mundo, algo vai deixar de ser ouvido, algo vai deixar de ser feito. O mundo precisava dessa nota, precisava dessa informação. Não podemos tombar sem ter dado o nosso recado ao mundo. Isso significa a verdadeira realização do ser humano. Qual é o teu recado? Existe uma palavra sagrada, mais do que 1000 palavras sem sentido. Vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? Você, de diferentes idades que estão aí, você já disse a sua palavra? Poderia tombar a qualquer momento, eu estaria tranquilo? Qual é a tua palavra? Se nem você a ouviu, talvez só esteja sobrevivendo, não esteja vivendo ainda. Como é o mundo? Você dizer, você não está vendo lá, olha, é redondo. E daqui a pouco será triangular, e daqui a pouco será trapezoidal. E você não perceberá que não está pensando, está sendo pensado. Não perceberá que você não escolheu, está sendo escolhido. O que é ser amigo da sabedoria?
É ter a noção de que o que viemos fazer aqui é encontrar a sabedoria que todo ser humano é digno de ter. Nós viemos aqui para construir a nós mesmos. E ter a sabedoria como finalidade inclui qualquer outra coisa que você possa considerar como desejável. Será que é possível as boas coisas da vida? Amor, por exemplo. Será que é possível amar sem sabedoria? Será que é possível conviver sem sabedoria? Ou será que é possível ter fraternidade, valores humanos sem sabedoria? Como você distingue isso? Nós nos comportamos de maneira tão passiva como usuários que queremos do conhecimento só meia dúzia de coisas utilitárias para a nossa vida. E não nos perguntamos o que você quer me dizer, abertos ao aprendizado, sabendo que somos incompletos e que há muito a realizar antes que a gente possa dizer: eu sou um verdadeiro ser humano. Somos seres humanos em potencial. E essa curiosidade vital, que tantos na história falaram dela, muitas vezes nós deixamos apagada. E isso tem muito a ver com aquela curiosidade vital da criança que quer saber de tudo, em todos os cantos. Respeito por si próprio. Tem um ser que está permanentemente te olhando. Se você não tem diálogo interno, se não conhece e respeita a si próprio, não pense que você respeitará a outra pessoa. Será uma convenção, uma máscara para inglês ver. Quando você abre as portas do amor humano, você para de olhar para as coisas e perguntar: para que você me serve? E começa a perguntar: como eu posso servir a você? Só quem é profundo gera coisas profundas. Pense nas pessoas que você ama, para você olhar para os olhos delas e dizer: eu garanto, eu sempre estarei com você. O que você necessitar, eu vou me virar para ter respostas e vou poder te ajudar. Eu garanto, conte comigo sempre. Quem tem cacife para dizer isso a alguém que ama? Quem tem um amor profundo o suficiente para embasar esse tipo de afirmação. Portanto, a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que ama e por aquelas que pretende amar é crescer como ser humano. De que histórias você quer viver? Sabe qual é a maior batalha que você vai lutar na sua vida? É aquela que acontece dentro de você. Ouve o que eu estou te falando agora. A maior batalha que você vai lutar na sua vida é aquela que acontece dentro de você. Sentimento que não vai dar, sentimento que você não é capaz, sentimento que as pessoas não estão achando, o que as pessoas estão achando de você, sentimento que as pessoas vão rir do que você vai fazer, sentimento que não vai dar certo, sentimento que não tem como, sentimento que o outro é muito melhor que você. Diversos sentimentos. Essa é a maior batalha que você tem que ganhar. Hoje, olhando para trás, eu percebo claramente que a vida, ela é um verdadeiro quebra-cabeça. É como se cada dia da sua vida, você enfiasse a mão dentro de um saco e pegasse uma pecinha do quebra-cabeça da sua vida. Hoje, nesse exato momento, você está pegando uma pecinha. Sabe o que verdadeiramente acontece com muitas pessoas? As pessoas não sabem exatamente como é a fotografia do quebra-cabeça que elas querem montar para a vida delas. E aí, se você não sabe qual é a fotografia do quebra-cabeça que quer montar para a tua vida, você não sabe que pecinha você tem que pegar. E aí, o que você faz? Você pega qualquer pecinha, dia após dia. E aí, de repente, você olha para aquele monte de pecinha que você pegou e elas não montam nada. Ou montam algo que você não queria. Porque oportunidades tem muitas na sua vida. Essa é a grande dificuldade, se você saber se você pega ou não aquela oportunidade. E quando você inverte a situação, que você sabe a fotografia, ao invés de você se perguntar: isso é uma oportunidade ou não é? Porque oportunidades vão ter muitas. A tua pergunta é diferente: isso é ou não é uma peça da fotografia do meu quebra-cabeça? Não importa o que você vai fazer, você precisa ter clareza. E quando você não tem clareza, você vira uma pessoa mediana, ordinária, comum. E as pessoas não gostam de pessoas comuns, ordinárias, medianas, medíocres. Sucesso sem felicidade é fracasso. Quando você, a cada dia, tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e, portanto, exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso
é empurrar a vida com a barriga, de costas para sua natureza. Você não tem ideia de qual seja a sua praia, e mesmo tendo a ideia, você se acovardou, porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro, você não ia conseguir ficar rico, você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim, a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour, a hora feliz, a hora que o trabalho acaba. Eu gostaria de perguntar para vocês se isso não lhes choca. Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade a hora que o trabalho acaba? Não te parece esdrúxulo? Mas você dizer que a hora feliz é sexta, 18 horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz. Felicidade é um assunto muito sério. Todo mundo quer ser feliz. Se alguém não deseja ser feliz, esse alguém está possivelmente num quadro clínico depressivo seríssimo. Mas toda pessoa que vive, quer viver. E todo aquele que quer viver feliz. Do ser humano mais pobre ao ser humano mais rico, qualquer animal, desde uma vaca, toda ela quer ser feliz, mesmo que não entenda como nós entendemos o que é felicidade. E a maioria de nós vive a vida a evitar sofrimento e busca por prazer. Prazer também pode ser traduzido por felicidade. Prazer não é felicidade, mas também pode ser entendido, porque quando você tem momentos de prazer, você então diz, eu estou feliz. Quem fala que o tempo todo está feliz, mente. Porque felicidade, segundo Guimarães Rosa, é uma coisa que não existe estado permanente. Ela oscila. Mas a felicidade não é uma coisa que é buscada para uma outra finalidade. Segundo a filosofia, a felicidade tem um fim em si mesmo. Ninguém quer ser feliz para outra coisa. Você quer ser feliz para ser feliz. Você quer qualquer coisa na vida para ser feliz. E felicidade varia muito, muda muito, altera-se muito de pessoa para pessoa. Ninguém negocia o fato de ser feliz. Pode perceber, se você não estiver feliz com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, você já manda embora. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um emprego, você perde a conta, você vai embora, você muda de cidade, você muda de país, você muda de casa, você pinta o cabelo de loiro, você faz o quê? E se quiser, você faz, você muda. Porque eu não estou mais feliz com esse cabelo, eu vou mudar esse cabelo. Muda, emagrecem, engordam. Pessoas casam para ser felizes, quando tem ingenuidade. Outros se separam para ser felizes. Uns, para serem felizes, dizem nunca terem filhos. Outros dizem, não, para eu ser feliz, eu preciso fazer um filho. Felicidade é uma coisa muito séria. Muita gente disse assim, quando eu tiver determinada quantia de dinheiro, aí então eu vou ser feliz. Chegou na quantia de dinheiro, sacrificou tudo na vida para chegar naquele dinheiro e descobriu que a felicidade não estava lá. Parece que esse negócio de felicidade está sempre numa coisa que está mais adiante de mim, está sempre longe de mim. E eu estou sempre buscando. Parece que o que fomenta eu buscar mais felicidade ou mais momentos de felicidade na minha vida é o fato de eu não ter. Você diz, quando eu tiver isso, aí sim. Aí você adquire. Quando você adquire, você descobre que ainda não. Porque se é verdade que a felicidade justamente é essa busca por algo que eu não tenho, quando eu tenho eu já não quero mais. Eu quero alguma outra coisa. E você esqueceu que a única chance que a vida tinha de ser feliz era agora. Porque se você não é feliz com o dinheiro que você tem, com o carro que você tem, do jeito que você é, você não vai ser feliz de nenhuma outra forma. Porque ou a felicidade está dentro e ela é agora, ou ela não será em nenhum outro lugar. A felicidade não está em coisa, não está na posse, não está no lucro. Uma vida feliz não é uma vida livre de tristeza. Segundo Jesus, é um jeito de caminhar. Mesmo sofrendo, continua a caminhar. Por isso a felicidade não está nem nesse lado do rio, nem no outro lado. A felicidade está na travessia. Se felicidade é um jeito de ir, se felicidade é uma forma de viver, por que você não é feliz? Felicidade, querido e querida, é um momento que você gostaria que nunca mais acabasse.
Felicidade é um momento que você nem viu passar. Felicidade é quando você está na mesa com um amigo tomando um café, e aí termina o café, e um deles se levanta e diz assim: vamos marcar de novo? Semana que vem, sabe o que ele está dizendo para você? Eu fui feliz, e eu quero repetir. Felicidade é um momento que você gostaria de repetir na sua vida. E ela não está, segundo Salomão, na fama, não está no dinheiro, não está na posse, não está nos prazeres, não está em nada disso. Sucesso e felicidade são duas coisas que precisam acontecer na sua vida. Enquanto você ficar correndo atrás deles, eles fogem de você. Como que eu mudo de vida? Decida mudar de vida. Nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Quando você decide de fato que vai mudar de vida, é o primeiro passo para você realmente começar, startar a mudança. Então a mudança acontece naquele instante que você toma a decisão que não vai mais aceitar aquela condição de vida, que não vai mais querer aquele negócio, que vai sim se comprometer e atingir um determinado nível financeiro, vai melhorar o seu relacionamento, vai subir de cargo da empresa. Quando você decide, a coisa começa a realmente se revolucionar dentro de você e começa a ter mudanças comportamentais que vão estar congruentes com o alcance daquilo que você quer. O que você quer atingir? Qual é o seu objetivo? Quando você define algo específico que você quer atingir, seja na sua vida pessoal, profissional, financeira, você determina um valor específico, você tem em mente aquilo que você precisa focar. Então você quer um aumento de salário, você quer um aumento de renda, o quanto você quer que aumente sua renda, o quanto você quer ganhar, quer um relacionamento, com quem você quer se relacionar, qual a característica da pessoa, quais os perfis de personalidade, como ela se veste, tudo isso você precisa saber especificamente aquilo que você quer. Por que você quer esse objetivo? Para que isso na sua vida? Todos, por exemplo, vamos pegar a área financeira. Você não quer ter 1 milhão, você quer ter a sensação que 1 milhão traz. Te dá mais liberdade, mais conforto, mais bem-estar. É isso que você quer. Então, quando você foca nesse segundo passo, no porquê você quer aquele objetivo, fica muito mais atraente aos nossos olhos e vai fazer com que você tenha muito mais comprometimento para fazer o que precisa ser feito para alcançar esse resultado. Você vai determinar quais são as 5 primeiras ações que você precisa fazer para alcançar o objetivo que você quer. É ler um livro, é fazer um curso, é buscar conhecimento. Na maioria absoluta das vezes é o conhecimento que é o fator determinante. Tudo aquilo que eu não tenho ainda é pelo que eu não sei, pois se eu soubesse eu já teria. O carro dos sonhos você não tem ainda porque você não sabe como comprar ele. A casa dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, porque você não sabe como, o que fazer para alcançar esses resultados. Então, na maioria absoluta das vezes, você precisa buscar um conhecimento, o como, o que fazer. Então determine quais são as 5 ações que precisam ser feitas, executadas para alcançar o resultado que você almeja. Qual é a primeira ação dessas 5 que você vai executar nas próximas 72 horas? Quando você determina esse prazo e elege a primeira ação, você dá o mais importante passo de todos, que é o primeiro passo. Você executa isso. Quando você executa, você começa a perceber que a caminhada fica mais fácil. Então, pegue uma dessas 5 ações e execute ela em até 72 horas. Porque se passar de 72 horas, você não faz. Então, até 72 horas, você precisa executar e fazer essa primeira ação. Para tudo na vida, você fazendo isso rapidamente, você entra em ação de forma rápida, efetiva, consistente, em um prazo recorde, você alcança o objetivo que você quer, de fato, para a sua vida. Incrível, não é mesmo? Então, revisando. Primeiro passo para mudar de vida. Tome a decisão de mudar de vida. Passo número 2. O que você quer alcançar na sua vida? Passo número 3. Por que você quer alcançar isso na sua vida? Esse objetivo na sua vida? Passo número 4. Quais são as 5 ações que você precisa fazer de imediato para alcançar esse objetivo? E passo número 5. Qual é a primeira ação que você vai executar em até 72 horas? Quando você coloca isso em prática, você tem em mãos o poder necessário para mudar qualquer coisa na sua vida.
Então, execute agora esses 5 passos que vão fazer com que você tenha resultados extraordinários em um tempo recorde. Empoderamento. Empoderamento é a capacidade de um indivíduo de provocar em si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e para se fortalecer. Empoderamento tem a ver com escolher a vida que você quer viver. Tem a ver com tomar consciência de você, de quem você é, e tomar suas decisões de forma consciente. Viver uma vida por tua escolha e não por pressão social e não porque a família quer ou atendendo às necessidades e às expectativas das outras pessoas. Uma pessoa que se empodera, ela naturalmente tende a ser mais criativa, mais produtiva. Quando você trabalha no que você gosta, quando você tem a vida que você quer, do jeito que você quer, quando você está criando a sua realidade, você tende a contribuir mais com as pessoas que estão em volta de você. Eu deixei de cumprir o que era esperado, né, de ser uma boa profissional, de estar no mercado, de estar bem empregada, de ter uma carreira, de estar lá, para viver de acordo com os meus valores, de acordo com as coisas que eu acredito, transmitindo as minhas ideias, entende? E fazendo bem. E eu espero que você se empodere e que faça escolhas conscientes sobre o que você quer para a sua vida, sobre os seus caminhos. Começa a prestar atenção. Como é que eu faço isso? Para mim, o primeiro caminho, o principal caminho, e não tem jeito, e vou te falar, acho que até no mercado de trabalho mesmo, é fundamental que você se conheça, que você seja capaz de gerenciar a sua própria emoção. O autoconhecimento é o primeiro caminho, é a primeira atitude, assim, olhar para dentro é a primeira atitude para que você transforme a sua vida, para que você mude a realidade. Se não tá bacana, começa a olhar para dentro, começa por aí. O autoconhecimento, ele vai te levar muito mais longe do que você imagina, pessoalmente e profissionalmente. Te garanto. Por que é tão frequente nós lembrarmos das nossas derrotas, das dificuldades pelas quais nós passamos e das coisas que deram errado? E às vezes é tão difícil lembrarmos das nossas conquistas. Nós conquistamos tantas coisas na nossa vida e por vezes nós lembramos muito mais do que deu errado do que deu certo. Nós temos que celebrar as nossas conquistas, nós temos que comemorar. Ah, mas espera aí, quando eu atinjo o primeiro lugar aqui eu comemoro, quando eu atinjo... Não, mas as pequenas conquistas, as conquistas do dia a dia. Um cliente que fecha conosco, uma apresentação bem-sucedida, vai falar em público, conseguiu superar aquele desafio, comemore. E como é que nós devemos comemorar? Às vezes coisas simples, sair para tomar um café, brindar um copo com um amigo, chamar o companheiro, a companheira para celebrar numa noite, num jantar, comer alguma coisa diferente, tomar um sorvete que seja. Celebre as conquistas, marque com uma emoção forte aquele momento positivo, aquela conquista, aquele novo cliente, aquela apresentação, tudo que você fizer. Que seja para lembrar que você é capaz, para lembrar que você foi capaz também. Isso é muito importante para elevar a nossa autoestima. Isso é muito importante para nos lembrar o tempo todo que nós somos capazes. Porque se nós ficarmos sempre nos lembrando dos nossos fracassos, nós chegaremos ao nosso cliente com a cabeça baixa. Chegaremos diante de um novo desafio cabisbaixos, com medo. E é muito importante que nós lembremos constantemente, diariamente, de tudo que nós conquistarmos. Portanto, fica aí o desafio, a próxima conquista, a pequena conquista que seja, vá comemorar.
vá celebrar, marque de uma maneira forte aquela emoção positiva. E com certeza, dali para frente, você vai estar muito mais com a sua autoestima elevada nos próximos desafios. Suponha a seguinte situação. Algo aconteceu em sua vida. Algo inesperado, que aconteceu e você não queria que tivesse acontecido dessa forma. Você declarou amor a uma pessoa que não correspondeu aos seus afetos, mesmo você tendo feito tudo o que podia para conquistar essa pessoa. Ou então, você investiu muito tempo e muito dinheiro em um projeto e por mais que você tenha tentado com todas as suas energias fazer esse projeto decolar, ele acabou fracassando. O que é mais fácil? E, sobretudo, o que é mais eficiente? Tentar mudar essas situações ou tentar mudar a forma como você olha para essas situações? Um dos maiores males que angustia o ser humano é a busca por certezas e a busca pela segurança das certezas. A busca por certezas é em si mesma um contrassenso e um absurdo. Afinal, não existem certezas no mundo. A única certeza é a morte. E talvez a única outra certeza é de que tudo muda e que, portanto, tudo é incerto. E que justamente por isso não vale a pena gastar a nossa energia tentando garantir certezas para a nossa vida. Buscar certezas é um contrassenso porque é literalmente impossível garantir que o futuro acontecerá da forma como nós desejamos. Garantir que outras pessoas pensem, sintam e ajam como nós desejamos. Garantir que os resultados posteriores das nossas ações serão exatamente como nós desejamos. Então, um elemento importante para o nosso bem-estar e até mesmo para a nossa saúde mental é compreender que incertezas fazem parte da vida e que, quando as coisas ocorrem de uma forma diferente daquela que nós queríamos que elas ocorressem, cabe a nós escolher, de um lado, permanecer naquele marasmo angustiante, onde nós ficamos criticando e pensando e ruminando sobre coisas sobre as quais nós não temos controle algum, ou, por outro lado, tentar olhar para a situação de uma forma diferente, compreendendo e aceitando que aquilo estava fora do nosso controle, compreendendo e aceitando que nós fizemos o que era possível, que nós fizemos o que estava dentro do nosso controle e que, infelizmente, as coisas não ocorreram da forma como nós gostaríamos. Quando nós buscamos certezas, nós estamos fadados à frustração constante. Afinal, pode ser que as coisas aconteçam como nós gostaríamos, mas pode ser que não. Aliás, é muito mais provável que as coisas aconteçam de uma forma inesperada, diferente daquilo que nós imaginávamos. Então, minha recomendação é gastar a nossa energia com aquilo que está de fato dentro do nosso controle. E quando as coisas ocorrerem de forma diferente daquilo que nós esperávamos, que nós aprendamos a nos desapegar, a não nos angustiar, e a inclusive olhar para a situação de forma diferente, buscando compreender como aquilo que aconteceu pode nos ajudar a partir de agora a agir melhor no futuro. Ou seja, como aquilo pode nos ajudar a melhorar aquilo que está de fato em nosso controle, que são as nossas ações e os nossos comportamentos. E para tudo isso ocorrer, é fundamental nós compreendermos que não há certezas na vida e que a incerteza, constante e implacável, é, no fim das contas, o tempero que dá sabor à vida, que permite que as coisas amanhã sejam diferentes, que permite que o mundo mude e que as coisas se transformem. Quando você concentra sua atenção em alguma coisa, ela fica mais forte em sua vida. Você já notou isso? Sempre que você presta atenção, que você coloca foco em alguma coisa, você acaba tendo mais daquela coisa. A vida dá mais do mesmo. Quanto mais você exercita determinada coisa, mais você tem resultados sobre aquele aspecto. Por isso é tão importante, por isso você tem que colocar foco nas coisas certas. A intenção organiza a sua realização. Por que é importante você anotar suas metas, seus objetivos, você ter um caderno de metas, você anotar as coisas que você quer realizar? A intenção organiza a sua realização. Por isso é tão poderoso. Desde que você não viole qualquer das leis da natureza, você poderá, por intermédio da intenção, comandar as leis da natureza para realizar seus sonhos e desejos. O que significa isso? Se você está pretendendo sacanear alguém, você está violando uma lei da natureza. Portanto, não vai acontecer só porque você quer. Mas se você está agindo conectado com amor,
Se você não está prejudicando ninguém, nem se prejudicando, quando você coloca a intenção para realizar determinada coisa, essa coisa acaba acontecendo. Se a sua atenção está no presente, a intenção futura se manifestará, pois o futuro é criado no presente. Daqui a um tempo eu quero trocar de carro. Se nesse momento você estiver colocando sua atenção em fazer as coisas necessárias para trocar de carro, essa tua intenção de trocar de carro vai virar realidade. Então, que atenção você tem que dar hoje a coisas que você precisa fazer para ganhar o dinheiro suficiente para poder trocar de carro. Ao dar atenção no presente, as coisas que você tem intenção de fazer no futuro, você está materializando essas coisas. Aceite o presente como ele é e pretenda o futuro. Como é que é isso? Hoje eu tenho um carrinho, ele tem 5 anos de uso, não era o carro que eu queria. Aceite que é esse carro que você tem e tenha a intenção de trocá-lo. Agradeça pelo carro que você tem hoje e tenha a intenção de ter um outro. Não é ficar revoltado com o que tem hoje, não é reclamar pelo que tem hoje, é valorizar e agradecer pelo que tem hoje e ter a intenção de construir algo diferente no futuro. Isso é muito poderoso, isso vira o jogo da sua vida. Se você tiver consciência do momento presente, centrado na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90%, desintegram-se e desaparecem. Mais de 90% dos obstáculos que a gente enxerga, que estão nos separando de alcançar nossos objetivos, na verdade, são obstáculos imaginários. E se você ficar focado no momento presente, na oportunidade e não nos obstáculos, você vai ver que eles se dissolvem e você consegue realizar as coisas que você quer realizar. Então, 90% dos obstáculos são imaginários, às vezes mais que 90%. Os restantes de 5 a 10% dos obstáculos percebidos, eles podem ser transmutados em oportunidades por meio da intenção unidirecionada. Então, até os obstáculos que são reais, se você tiver intenção de transformá-los em oportunidades, até eles podem servir as pedras que surgirem no caminho, que você pode utilizar para fazer a ponte, o viaduto que vai te levar até o objetivo que você quer chegar. Os obstáculos são completamente excluídos da sua consciência quando você foca no objetivo e não no obstáculo. Você passa a manter uma serenidade inabalável, ao mesmo tempo que está apaixonadamente comprometido com o seu objetivo. Se você dá poder demais às suas dúvidas têm poder. Se você dá poder demais aos teus medos, os teus medos têm poder. Se você dá poder demais aos obstáculos, os obstáculos têm poder. Agora, se você vê que o obstáculo nada mais é do que uma pedra no meio do caminho que você vai transformar numa pedra necessária para você construir a ponte para chegar no seu objetivo, os obstáculos se dissipam e aí você consegue os resultados que você quer. Você sabe muito bem que se você semear algo, você vai colher exatamente aquilo que semeou. Se você semear discórdia, você vai colher discórdia. Se você semear ingratidão, você vai colher ingratidão. Se você semear agressividade, você vai colher agressividade. Isso tudo é a própria lei que diz aquela questão de tudo aquilo que você emana, você vai receber ele e vai recebê-lo em dobro. Então, quando você coloca uma sementinha, ela cresce muito mais do que aquela pequena sementinha. E é isso que nós temos que ficar atentos, porque tudo que volta para nós volta potencializado. Não é que ele volta na mesma medida. Não é que uma sementinha vai voltar para você uma sementinha. Não. Uma sementinha vai voltar a algo muito maior para você. Então nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos exalando de sentimentos em relação às outras pessoas. E o que eu estou querendo dizer para você é que se você tem bronca, raiva de alguém no seu coração, tudo aquilo que você fica ruminando na sua mente, ruminando no seu coração, praguejando para as outras pessoas, aquilo volta potencializado para você, a sua vida vira uma caca, vira uma desgraça. Sua vida não vai caminhar nunca no sentido que você quer, porque a energia, o que você está semeando aqui no teu coração em relação a outra pessoa, não necessariamente vai atingir outra pessoa, pode até atingir ou não, porque a energia pode chegar até ela, se ela tiver aquela abertura, pode ali pegar, mas isso vai voltar para você.
Isso você precisa entender. Então não é por um amor que você vai fazer, mas por uma sabedoria, por uma inteligência. Que eu digo pra você, não fique com bronca de ninguém, por mais que essa pessoa tenha feito, sei lá, um absurdo pra você. Tenha feito algo terrível pra você. Tenha feito algo que você fala, nossa, mas como que eu posso conviver com isso? Não importa o que te façam. Você não pode semear no seu coração o revide, porque você não vai revidar ao outro. Você simplesmente vai potencializar em você. Então tem pessoas que acabam guardando muitas mágoas, que acabam ficando iradas porque alguém fez uma coisa e outra, e aquilo vai fazendo mal para quem? Para quem está irado. A outra pessoa está lá feliz. E quer deixar o irado mais irado ainda é ver que o outro está muito bem, está feliz. E que ele está ali com toda aquela energia, aquela coisa ruim. Então tudo isso faz mal só para você. Porque existe essa lei. Daquilo que você coloca, volta. O que bate, volta. O que bate no seu coração, volta para você. Então, o mal que você deseja a alguém, não vai fazer mal para este alguém, vai fazer mal para você. Entenda isso de uma vez por todas. E daí você fala assim, eu vou parar de querer desejar mal das pessoas. Faça isso imediatamente. Faça isso, pelo amor de Deus, por uma inteligência, por uma questão racional. Por seguir uma questão de uma lei só para você não se prejudicar. Você não precisa fazer isso por bondade, por generosidade, por compaixão, por nenhum desses outros sentimentos mais nobres. Faça puramente porque você não quer ferrar com a sua vida. Só por isso. E se você tem alguém hoje que você tem muita bronca dele, dessa pessoa, que você, sei lá, guarda mágoas, é como se você tivesse que agora se ajoelhar e pedir perdão. É pedir perdão no sentido, não para que o outro perdoe, mas que você se perdoe por este sentimento. Que você releve, que você deixe para lá, que você lave a sua alma deste sentimento. Porque este sentimento potencializa desgraça na sua vida. Tudo que você reverbera, bate e volta. Se você semear prosperidade, se você ajudar as pessoas, se você compartilhar, se você realmente fazer algo para, ou mesmo que você não faça, mas só da sua intenção de querer o bem para o outro, percebe que este bem que você quer para o outro, ele também vai retornar em coisas boas para você. Também é a mesma coisa. Não é que vai rebater só o ruim, rebate tudo. Multiplica as bênçãos na sua vida quando você abençoa outro ser humano com o seu amor, com o seu respeito, com as escolhas que essa pessoa faz. Então, todos nós somos filhos de Deus e filhos desta força. Você é um radar de força de atração daquilo que você semeia no seu coração e que vai automaticamente semear no solo da terra e vai retornar para você. Quando a gente compreende isso, você entende exatamente que uma das leis universais que imperam e vigoram de uma forma rígida, retilínea, como todas as leis universais, é essa da semeadura, do bate e volta. Então, veja exatamente o que você está plantando no seu coração. Ok? E se tiver algum ranço de alguém, terminando esse vídeo, exatamente no término desse vídeo, você ajoelha e se auto-perdoa. E exala amor, gratidão, desejo bem para outra pessoa, desejo sucesso para ela. Mesmo que você ache que ela tenha te prejudicado, deseje o sucesso para ela. Porque esse será o seu sucesso. Se você desejar o insucesso do outro, esse será o seu insucesso. E eu desejo a você que está aqui me ouvindo, que nos segue neste compromisso de evolução, toda a bonança da vida, toda a leveza da vida. Que o seu coração agora se abra uma explosão de alegria, porque você aprendeu mais um ponto e que eu posso compartilhar com você e você me dá a permissão desse compartilhamento.